Mãe de Regina, Silvana e José Marcelo. Maria do Carmo Maranhas Dias Leite nasceu na fazenda São Simão, distrito de Alto Maranhão, em Congonhas, no dia 3 de janeiro de 1938. Filha de João Batista Dias Leite e de Claudionora Maranhas Dias Leite. Na inesquecível fazenda São Simão, Carminha viveu a infância ao lado dos irmãos Zélia, João Batista, Everardo, Elvésio, Luiz e José Afonso. Seu pai, João Batista, foi vereador e vice-prefeito de Congonhas. Fazendeiro combatente, produzia em escala industrial manteiga e cachaça de primeira qualidade em sua fazenda. Ela vinha de uma família tradicional em Congonhas. O seu João Batista Dias Leite, que é o pai dela, e a dona Nora. Então, desde muito cedo, a gente sempre foi relacionado com eles, com os irmãos dela, e depois com ela também, como professora, embora ela não deu aula para mim. Sempre dedicada aos livros e à educação, Carminha Camelo estudou no Colégio Santa Marcelina, em Muriaé, onde concluiu o curso normal. Em 1975, formou-se em Estudos Sociais pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, Minas Gerais. Em 1957, aos 19 anos, Carminha iniciou sua carreira no magistério na Escola Estadual Barão de Congonhas. Também lecionou Geografia nos principais educandários de Congonhas durante 33 anos, tendo trabalhado no Ginásio Municipal Clóvis Salgado, Fundação Dom Silvério e Colégio Nossa Senhora da Piedade. Foi ainda diretora da Escola Estadual Lamartine de Freitas e vice-diretora da Escola José Cardoso Osório. A dona Carminha, ela abraçou a gente assim como filho e ela potencializava assim, cada um de nós, como educadora que ela é, né, das boas, ela potencializava em cada um assim o ponto forte de cada um. E eu sei que o meu, ela focava muito assim no estudo. Ela me punha a estudar com a Silvana, com a Regina, sabe? Porque eu tinha nota boa na escola e ela acreditava em mim assim, coisas que eu mesmo duvidava. E eu lembro quando a Carminha falou, vai ter prova das suminas e tal, eu fiz a prova, eu estava na sala de aula e ela foi lá na sala assim, como vice-diretora, sabe? Interrompeu a aula do professor Germano, que era um professor mais firme que tinha lá, cobrava muito mesmo, e ela parou a aula e eu vi assim uma coisa, eu vim cá dar uma notícia, gente, o Sérgio, ele passou na prova das Minas, passou muito bem colocado até, eu vim aqui para dar o meu abraço dele, a turma bateu palma para mim, foi assim, para mim foi como se fosse a minha mãe chegando lá, sabe, me dando aquela notícia, eu vi a alegria dela de eu ter passado, e foi onde eu comecei minha vida mesmo, profissional e tudo. Foi muito marcante para mim. Ela sempre foi muito acolhedora, aliás, a casa da dona Carminha sempre foi muito acolhedora, né? Sempre acolheu muitas pessoas e acolheu a mim também. Eu, na época, quando a gente estudava e a gente viajava todos os dias, eu trabalhava no fórum, ali pertinho da casa dela, e ela morava aqui na Matriz. Então eu saía do fórum às 5 horas e o ônibus saía às 5h20. Então todos os dias tinha o meu lanche na casa da dona Carminha. Ela deixava preparado para mim. Ela pedia que preparasse para mim. E quando ela mandava lanche para Silvana, isso é uma coisa que me emociona muito, ela mandava para mim também. E ela sempre me acolheu muito, sempre me ajudou muito. E isso, assim, é uma coisa que me marca profundamente. Desculpa. Me marca profundamente, assim, não tinha um dia que eu não fizesse lanche na casa da dona Carminha. Mas não um lanche por fazer, que ela já deixava e pedia para preparar para mim. Então ela me acolhe como filha. Ao casar-se com José de Oliveira Lopes Camelo, seu nome passou a ser Maria do Carmo Dias Camelo, razão pela qual ficaria conhecida como Carminha Camelo, da qual sempre teve muito orgulho e a marcaria para sempre na história de Congonhas. Minha mãe trabalhava muito. Ela trabalhava sempre 3 horários quando eu era criança. Ela trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Mentira, ela trabalhava de manhã e à noite. E à tarde,
ela fazia faculdade em Belo Horizonte. E eu estava na educação infantil, antigo pré, né? Então eu não encontrava com ela. E ela conta, eu não lembro disso, mas ela conta que um dia faltou a aula, teve alguma coisa lá que ela não foi à escola, não teve aula. Minha amiga estava lendo para mim, para eu fazer o para casa. E aí ela falou para eu ler, e aí eu não li. E ela ficou muito angustiada com isso. Ela conta que ela ficou super angustiada, porque a outra amiga, que é a Andréia Gama, que é uma irmã de coração, irmã de leite, ela lia correntemente. Então a gente tinha inventado um jeito. A Andréia lia e eu fazia o para casa. E ninguém sabia que eu não lia. E a mamãe ficou muito assustada com aquilo e falou que se sentiu muito culpada e que aí tirou, acho que uma semana, 10 dias de licença, não sei quantos dias de licença, e que aí nesse período eu comecei a ler. Que ela foi na escola, conversou com a professora, que a professora falou, não, pode ficar tranquila. Mas ela falou, não, tá todo mundo lendo. E que aí ela, nessa semana, ou 15 dias, 20 dias, que não foi mais que isso, eu li. Então eu acho que esse é um ponto assim, que eu acho que retrata bem a mãe que ela foi, sabe? Uma mãe, foi não, né? Que ela é para nós até hoje, porque ela foi quando a gente era criança, mas ela ainda é assim, até hoje que nós 3 adultos. Ela conseguia e consegue enxergar assim, com um olhar cirúrgico, a necessidade de cada um de nós, sabe? Ela vai assim, ali naquele momento, a fulano que está precisando. E aí ela vai lá. Foi tão constante isso, de eu ver assim, dela fazer tanto por tudo, por todos e quase sem condição, porque era muito difícil as coisas. E ela fazia de forma que a gente não percebesse. Igual, por exemplo, cada um escolhia o aniversário que quisesse. Eu, por exemplo, eu queria ir no Mercado Central. Aí levava um amigo. Aí tinha um amigo meu que nós fomos criados juntos. A gente ia pro Mercado Central no meio dos bichos e tal. Aí você pensa, ela ia participando com uma coisa que gostasse demais daquilo. É ver cabrito, sabe, esses negócios. Então ela fazia tudo pra gente sentir menos. Eu achei de admirar ela sempre nisso aí. Quando eu fui morar com ela, eu tinha 4, 5 anos mais ou menos. Então eu já cresci ali. A Silvana e a Marcela já cresceram comigo ali, fazendo parte da família, né? Porque na verdade ela é minha tia. Ela me criou, me deu carinho, me deu amor, me deu educação. Então tudo que eu sou, eu fico emocionada. Tudo que eu sou nessa vida eu devo a ela. Porque o que eu sou, eu devo a ela, porque ela é uma mulher que sempre batalhou muito, trabalhou muito. É uma mulher que já passou por muitas coisas na vida. E ela me ensinou a ser mais forte, entendeu? Mais forte, mais corajosa. Então tudo que eu tenho eu devo a ela mesmo. Ela é, para mim, um exemplo de como sobreviver, não sobreviver amargurada, não sobreviver dura, sobreviver com leveza, mas com consistência. E por outro lado, eu acho que a mamãe sacrificou muito a vida dela por nós, sabe? Ela talvez pudesse ter vivido outras coisas, mas ela optou, porque quando ela se separou, por exemplo, que a gente começou a falar disso, ela segurou acho que é importante falar isso também, sabe? Não foi tudo flores. Abdicar da vida dela feminina, eu acho que ela abdicou disso por morar numa cidade do interior, por dar aula num colégio católico, ser uma professora, ter 3 filhos adolescentes. Então tem uma parte muito dura que é o sacrifício dela como pessoa, sabe? Como mulher que ela fez em nome da maternidade, eu acho. E é muito louvável isso, sabe? Mas eu penso que assim, não foi fácil também, né? Então, a mamãe para mim é um exemplo de luta feminina que começou muito antes até da gente discutir a importância de discutir o empoderamento feminino, sabe? Ela
ela nos mostrou isso assim, com exemplos positivos, claro, mas também com exemplos assim, de muito sacrifício. De 1986 a 1988, Carminha foi chefe do Departamento Municipal de Agricultura, ocasião em que criou projetos que beneficiaram os lavradores da cidade, dentre eles, a fundação da Associação dos Agricultores de Congonhas. Sempre pioneira, em 1988 foi eleita para a Câmara Municipal de Congonhas. O fez dela, ao lado de Dalva Maria de Moraes Osório, uma das primeiras vereadoras de Congonhas. Tendo sido parlamentar constituinte, sendo uma das autoras da Lei Orgânica do município em 1990. Ela teve a sua participação muito importante dentro da Câmara Municipal. Foi um período diferente, principalmente porque até hoje existe um certo machismo dentro da política. E ela conseguiu, junto com a Dalva do Pires, ser as primeiras mulheres vereadoras de Congonhas. E isso abrilhantou um pouquinho mais a Câmara Municipal. Carminha Camelo é uma mulher multifacetada. Artista plástica desde os 14 anos, sempre demonstrou, através de pincel e tinta, todo o seu talento e sensibilidade por meio de pinturas em tela. Em 1983, seus trabalhos foram expostos no Palácio das Artes. Ao longo das décadas, Carminha formou um círculo de amigos fiéis e admiradores sinceros, tendo sido eles traídos por seus conselhos compassivos, firmes e otimistas, incentivadores e propulsores de ações construtivas em favor do bem-estar, do progresso, da beleza e da verdade. Ela me impressiona muito com o jeito dela de ser. Ela quer plantar de todo jeito, ela quer fazer as mudinhas dela, né? E assim, ela quer doar, ela faz doações das mudas, né? E assim, ela ficou muito feliz quando eu falei, dona Carminha, a senhora podia trazer crianças aqui para a senhora ensinar, né? A fazer plantar, colocar essa sementinha para eles verem crescendo. Aí a Simone levou uma turminha lá para fazer isso, sabe? Não, mas ela ficou muito feliz. Então isso impressiona a gente demais, porque quantas pessoas que podem fazer, né, tantas coisas e não faz. E ela, assim, ela faz tudo, todos os dias. Eu chego lá na quarta-feira, ela quer fazer alguma coisa, tem um projeto diferente, né? Isso é muito bacana. E quando a gente forma, Dona Carminha vem marcar ainda mais assim a nossa. Quando eu falo nossa, porque está embutida a Silvana também, né? Ela vem. Ela que conseguiu o meu primeiro contrato de trabalho aqui no município. E desde então eu estou até hoje, né? Tem mais de 30 anos que eu atuo na psicologia escolar, né? Graças à Dona Carminha. O que eles representam para mim é uma coisa que é inexplicável mesmo, tanto ela quanto todo mundo. Então, quando eu fui pensar em relação a tema de TCC, aquelas coisas todas, junto, né, com a viabilidade do tema, dos estudos que me trouxeram, que me levaram até escolher esse tema, que é um centro cultural, que leva o nome dela, que é Centro Cultural Maria do Carmo Dias Camelo, exatamente porque eu acho que o nome ele abraça tudo, assim, ele traz para perto, né, para dentro, essa questão de cultura, a mãe que ela é, a avó que ela é, a amiga que ela é, essa pessoa que ela é fantástica, sensacional, que recebe todo mundo, que aguenta todo mundo, que bagunça o tempo inteiro e que ela tá ali segurando a barra de todo mundo. Eu gosto muito né, agora não, a gente teve a pandemia, mas várias vezes eu ir à casa da tia Carminha para ouvi-la contar as histórias dela, né? Então as histórias dela e dela com os irmãos e com a voz dela. Você já ouviu a voz dela? A voz dela é diferente, o timbre, o tom, a entonação da voz dela, e quando ela conta é diferente, e é uma voz que eu não escuto em outro lugar, é uma voz que não é igual às outras vozes, né? Uma das coisas que eu lembro das histórias que ela me contou, dela escrever um artigo, um texto, alguma coisa assim, mas ela não podia botar o nome dela porque ela era mulher. E aí ela escreveu Pimenta Malagueta, escrito por Pimenta Malagueta, né?
era o autor daquele texto ou daquele artigo que tinha sido lançado, era Pimenta Malagueta. Tinha que se esconder por ser mulher, mas não deixou de fazer aquilo que ela queria fazer. Historiadora, escritora e memorialista, Dona Carminha é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Congonhas, sendo especialista em História da Educação, da área rural, dos costumes, lendas e saberes do povo congonhense. Ao longo dos anos, proferiu inúmeras palestras, sendo inclusive figura marcante em diversas edições da Festa Literária de Congonhas. Seu livro, No Tempo do Simão e Outros Tempos, será publicado em 2022. Quando vereadora, Carminha trabalhou ativamente para que livros fossem comprados e bibliotecas instaladas. Doou grande acervo para as bibliotecas escolares de Lobo Leite, Esmeril, Joaquim Murtinho e Alto Maranhão. Por essa razão e por meio de votação, a biblioteca da Escola Municipal João Narciso passou a denominar-se Biblioteca Professora Carminha Camelo. A história da professora Carminha Camelo, ela está entrelaçada com o início da Biblioteca Pública Municipal de Congonhas. Porque o que aconteceu? A nossa biblioteca ela foi criada no dia 20 de junho de 1956, pelo prefeito Zezete. A Câmara aprovou, só que eles não fizeram nada de concreto para que a biblioteca fosse instalada. E aí ficou assim. E aí em 1958 foi inaugurada as aulas do Ginásio Municipal de Congonhas, que depois se tornou o Ginásio Municipal Clóvis Salgado. Então o que aconteceu? A dona Carminha viu que era muito difícil. Estava muito difícil você colocar aqueles alunos com disciplina, com ordem. E ela criou o Grêmio Estudantil. Ela tinha tido a experiência, ela estudou na escola, no Colégio Santa Marcelina, em Muriaé, e lá tinha um Grêmio Estudantil. E aí ela criou os alunos adoraram a ideia, os professores, falou, vamos criar o Grêmio Estudantil. Aí criaram o Grêmio Estudantil, deram o nome de Dom Silvério, em homenagem a esse grande congonhense, e ela falou com os alunos assim, olha, a primeira tarefa do Grêmio vai ser organizar uma biblioteca, porque a biblioteca foi criada, existe a lei, mas não tem livro. Cadê os livros? Onde estão os livros, a prateleira, onde funciona? Ninguém se preocupou com isso. E aí eles começaram aos poucos. E começaram, ela falou que parece com 33 livros, e iniciou-se ali a biblioteca, os primeiros passos da biblioteca, né? Então o embrião da Biblioteca Pública Municipal de Djalma Andrade, a Biblioteca de Congonhas, o embrião dela foi o Grêmio Estudantil Dom Silvério, né, que era composto pelos alunos do ginásio municipal. Então foi uma atitude super pioneira da dona Carminha. Então a gente imagina assim, se ela não tivesse tido essa atitude, né, de começar a organizar, o que teria acontecido? A biblioteca existiria? Teria sido mais tarde? Ou existiria a biblioteca? Então a importância da dona Carminha para a Biblioteca Municipal de Congonhas é muito assim. E para a leitura, para o livro, por tudo que ela fez pela cidade, como educadora, como primeira vereadora, ao lado da Dalva, mulheres na Câmara Municipal, então sempre foi muito pioneira. Uma amiga me contou sobre esse trabalho dela e eu fiz uma proposta para os meus alunos de fazermos esse plantio, né, de mudas, de árvores frutíferas e conhecer pessoas que são legais na nossa cidade. E aí fiz essa proposta, os meus alunos eles estavam com 9 anos e eles adoraram a ideia. Eu fui na casa da dona Carminha, bati na porta dela e falei para ela, né, do meu projeto e falei que a gente queria conhecê-la e ela foi levando lições da vida dela para os alunos. Os meninos assim amaram, né? Nós fizemos vários encontros dos alunos com a ex-professora, né, dona Carminha, na casa dela. E ela foi contando também um pouco da vida dela profissional como diretora, né, que fez parte da equipe de direção da escola lá, José Cardoso Osório, há um tempo atrás. Esses alunos, né, estavam estudando na escola, então ela contou um pouquinho do processo, do início, né, da escola José Cardoso Osório. Então, assim, foi um projeto muito gratificante. Eu tenho certeza que marcou muito os meus alunos.
Ela já me ensinou muita coisa no terreiro, mexer com planta, aula de geografia, as artes de Congonhas, muitas coisas. Páscoa ela espalhava ovo pelo sítio inteiro pra gente ficar procurando os ovinhos, né? Eram os ovinhos que tinha antigamente. Eu lembro sempre das vezes que a gente junta e fica na mesa redonda da cozinha dela, conversando. Quando eu era pequena também eu lembro do Natal, da Páscoa, que ela escondia chocolate. Eu peguei pouca parte disso, mas eu lembro bastante, era muito bom. Tenho muito orgulho dela, de verdade, assim. Ela conta pra gente sempre, ela conta as experiências todas de vida dela, as coisas que ela lutou pra conquistar sempre. Muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter ela como vó, porque eu praticamente fui criado por ela, né? Desde novo, na época do sítio, fui criado mesmo, desde pequeno. Ela que me ensinou tudo, desde pequeno até hoje. Conselho, criação, educação. E eu tenho a agradecer demais por tudo que ela fez por mim até hoje e sempre vou grato. Em 2016, a professora foi agraciada com a Comenda Antônio Francisco Lisboa, a maior honraria do município, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao povo congonhense. O que eu posso falar é sobre a inteligência que a Carminha tem. Uma mulher muito culta, uma mulher que lê muito, uma mulher que tem uma memória fantástica, né? E contribuiu bastante com o nosso município. Então eu acho que a dona Carminha é esse patrimônio que a gente tem, ela faz parte desse patrimônio humano que a gente tem da cidade, porque gosta da cidade, porque já fez muito na sua vida profissional pela cidade de Congonhas, pelos moradores de Congonhas, e que mesmo, né, numa fase da vida dela diferente, né, que agora ela pode descansar, ela pensa ainda em fazer, sabe, algo mais pela cidade. Então ela está sempre em busca de melhorar as condições dos moradores. Eu gostaria primeiro imensamente de agradecer a Deus de ter me dado essa oportunidade, né, de conhecer a dona Carminha, porque cada semana é um aprendizado novo, né? E eu fico muito feliz com isso, sabe? Sou muito grata a Deus mesmo. E quantas donas Carminhas poderiam ter no mundo? Fala assim, dona Carminha, muito obrigado mesmo, porque a senhora deixou a minha vida assim muito diferente para melhor, deixou uma marca muito grande na minha vida, assim, sabe? Exemplo de honra, de humildade, de humanidade, de acolhimento, exemplo de algo que, né, que a gente quer espelhar, a gente deseja ser melhor olhando para a dona Carminha. Para resumir, em tudo que é Carminha Camelo em uma palavra, eu acho que é força mesmo. Que eu acho que resume muito bem, fielmente, assim, quem que é ela, não só para mim, mas para todo mundo. Que é uma pessoa muito culta, inteligentíssima. Para mim, ela é uma biblioteca ambulante. Pessoa que sabe de tudo. Não tem nada que você não conversa com a dona Carminha, não sabe. E ela é boa de prosa. Isso é uma admiração que eu tenho dela demais. Eu quero dizer, tia Carminha, que a minha admiração por você como mulher é enorme. É uma admiração que vem de observar os feitos, as atitudes, as histórias, o cuidado, né? De observar até então, inclusive, a preocupação que ela tem de estar sempre fazendo alguma coisa pela comunidade, que ela tem feito lá as mudas de planta dela. Eu fui lá, a última vez que eu fui lá, ela foi me mostrando as plantinhas e falando o nome de cada plantinha, essa daqui aí. Eu sou muito grata, eu tenho muita gratidão, muita gratidão. A voz dela é uma voz que não sai da minha cabeça. Então, eu consigo escutar ela falar, eu consigo escutar ela rir. Né? Então, eu quero dizer que eu admiro demais essa mulher.
É isso. Quero falar pra ela que eu amo muito ela, né? E tô aí pra tudo que ela precisar e tudo que deve que minha mãe fala. Que eu nunca vou esquecer nenhum momento que eu estive com ela e com toda a família reunida, que é muito bom. E também quando ela conta as histórias, que é muito bom. Eu gosto muito quando ela conta a história e é engraçado. O jeito que ela conta é diferente, é muito bom. Eu amo ela demais. Enorme privilégio ter ela como uma avó, pela história de vida dela e pela sabedoria diferenciada dela. Eu queria agradecer por tudo que ela fez por mim até hoje, ter me criado, cuidar de mim, proteger desde preocupação comigo até hoje, me ajudado em tudo, apoiado, tá sempre do meu lado. E para mim ela é como se fosse uma segunda mãe para mim, tanto que eu moro com ela e também o que eu puder fazer para ela proteger, cuidar dela, eu sempre vou fazer e sou muito grato por isso. Tudo que ela me ensinou até hoje, não tem o que reclamar, não, só agradecer mesmo e que ela esteja muitos anos ainda com a gente. Ela está de parabéns por tudo que ela se propôs a fazer na vida. Ela sempre deu conta e eu e todo mundo que a conhece orgulha muito dela por isso. É a pessoa mais justa que eu já conheci na minha vida. E outra coisa, assim, ela toda a meta que ela propôs fazer, que não é fácil, tudo que ela se propôs a fazer, ela começava, continuava e tinha fim. Tudo que ela se propôs a fazer, ela fez bem feito. Oh, meu Deus, é difícil falar. Falar assim, é fácil falar dela, mas a emoção é tão grande, fico tão emocionada. Eu sei que eu posso falar da Dona Carminha que ela fez muita diferença e faz muita diferença na minha vida. Porque ela é meu porto seguro, ela é meu colo, meu aconchego. Eu sei que tudo que eu precisar eu posso ir, né? Eu posso ir, que ela vai ter sempre uma palavra de carinho para mim. E eu tenho muito a agradecer essa mulher guerreira, essa mulher forte, essa mulher determinada. Ela é valente. E ela nos ensinou e nos ensina até hoje muita coisa. Às vezes eu fico lá com ela e fico imaginando, gente, ela faz tanta coisa, eu poderia também estar fazendo muito mais do que eu faço, né? Vendo assim, como que ela é uma mulher assim, que ela está sempre em busca de alguma coisa, ela nunca para, ela está sempre... Então é isso que eu fico muito admirada. Eu admiro muito, muito, muito mesmo. Sei que ela é nossa joia preciosa. É isso, gente. Eu quero falar para ela que eu tenho uma honra, mas assim, eu sou muito honrada de ser filha dela, de ter sido educada por ela, de tudo que a gente viveu junto, sabe? De toda essa trajetória que a gente teve junto. Eu tenho uma honra de ter minha irmã e meu irmão ao meu lado, da família que a gente é, da força que a gente tem uns nos outros. E dizer para ela que o projeto dela deu certo, que nós continuamos unidos, que nós somos felizes, que nós estamos educando nossos filhos da forma que a gente consegue. E o exemplo é a gente estar todos aqui hoje reunidos, recebendo essa homenagem, que é dela, mas nós todos nos sentimos muito homenageados por estar aqui, né, nesse momento, nessa cidade com vocês, dividindo, né, essa experiência que é a vida da mamãe, né? Então, mãe, quero te dizer que eu te amo muito e que você é um exemplo a ser seguido por todos nós. Um beijo.